Oi, gente! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje a gente tá aqui, né? Num horáriozinho diferente, olhando para várias, diversas maneiras de fazer o sucesso chegar até nós, né? Deixa só eu. Uau! Aqui. Oi, Elton! Bom dia, meu amigo! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo! Hoje, amanhã e sexta, nós vamos fazer aqui encontros breves, rápidos, para trazer estas fórmulas mais práticas para o sucesso. Então, essa semaninha, às 8 da manhã, até 8h20, até 8h30, por ali a gente encerra nosso bate-papo rápido. E a ideia, como vocês já sabem, é sempre falar de sucesso. É sempre olhar para o sucesso como esse lugar de jornada. É lógico, a gente vai falar aqui dentro dessa estrutura de fórmula prática, é claro que a gente vai falar de sonhos, é claro que a gente vai falar de objetivos, mas o que precisa ficar mais claro toda vez que a gente fala de sucesso individual é essa possibilidade de aproveitar a jornada. É a possibilidade de eu me reconhecer mais dentro de cada novo dia, dentro de cada desafio que eu venço, dentro de cada experiência que não é fracasso, dentro de cada experiência que permite que eu avance, que eu caminhe, que eu acesse mais para minha própria vida. Então, que nós tenhamos todos, que nós façamos todos uma feliz quarta-feira, onde o sucesso seja um lugar de reconhecimento daquilo que eu já tenho, daquilo que eu já sou, daquilo que eu posso ser hoje, no aqui e agora. Para esses nossos 3 encontros, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a fórmula prática do sucesso individual, a gente vai falar... Deixa eu tirar aqui. Aí, acho que agora deu. A gente vai falar de clareza e foco no nosso dia de hoje. Amanhã, autoconfiança e resiliência, o quanto isso é importante. E lá na sexta-feira, estratégia e ação. Trabalhar, né? Olhar de verdade e se movimentar para esse lugar novo que a gente quer chegar. Hoje, como o nosso foco, né? Como a ideia é clareza e ação são o início da jornada desta fórmula prática do sucesso individual. Sucesso individual é o meu negócio, da minha maneira, como eu escolho fazer, como eu escolho viver e principalmente como eu posso mudar agora, com as ferramentas que tenho agora, com o conhecimento que eu tenho agora, com a disponibilidade em ser cada vez mais eu mesmo nesse momento, no agora. Então, clareza significa saber exatamente onde eu quero chegar. Muitas pessoas falam de sucesso, muitas pessoas se convidam para o sucesso. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Aí, acho que agora vai rolar. Muitas pessoas se convidam para o seu sucesso sem saber onde querem chegar. E aí também se justificam, duvidam das suas capacidades, criam esses não reconhecimentos, única e exclusivamente por não terem clareza de onde querem chegar. Então aqui vão algumas sugestõezinhas para isso, tá? Clareza significa que a gente deve fazer um desenho, um organograma, fluxograma, um rascunho, um bloco de notas. Deixa eu pegar um caderninho que eu tenho aqui, ó. E eu faço todas as minhas anotações aqui dos lugares que eu desejo chegar, das pessoas que eu quero alcançar, tocar. E também aqui dentro, para mais conquistas minhas. Eu falo muito, né? Dos meus sonhos, de quantos sonhos eu pude realizar ao longo de toda a minha vida. E hoje eu percebo que cada um desses sonhos, ele só se realizou, ele só se transformou em mais partes do meu sucesso, porque eu fui anotando, percebendo, modificando, soltando padrões,
buscando coisas novas e diferentes. E uma coisa também, sempre sem covardia. Às vezes com medo, sim, é natural, mas sempre com o desejo de avançar, de chegar lá. Então, clareza é saber onde eu quero chegar. Isso é clareza, é a força de saber onde eu quero chegar. E delimitar, né? Não só onde eu quero chegar, mas também o que eu quero sentir. Porque às vezes a gente sabe onde quer chegar, mas não tá muito claro aqui dentro da gente o que a gente vai sentir, o que deseja sentir, o que pode sentir. E isso, o sentimento, ele é uma parte muito importante da criação e da cocriação. Então, quando eu delimito com clareza onde eu quero chegar, eu também posso continuar anotando ali o que eu quero sentir ao longo daquela trajetória. Então, eu desejo alegria, eu desejo mais prosperidade, eu desejo valores financeiros maiores, eu desejo um relacionamento de mais paz, eu quero sentir tudo isso. Isso é importante que a gente tenha claro e anote. E por que anotar? Porque a nossa mente, isso eu falo também com bastante frequência, a nossa mente é um turbilhão de coisas acontecendo, né? Os nossos neurônios são milhões, todos eles trabalhando ao mesmo tempo e trabalhando, e várias novas sinapses, vários novos caminhos neurais sendo criados todo dia diante de cada acontecimento. Então, se eu não anoto, daqui a pouco aquilo que estava bem claro, aquele caminho, aquela sinapse que estava bem consciente, ela se perde, porque ficou para trás. Porque entraram outros milhões de ideias e informações em cima daquilo e aquilo se perdeu. Então, um caderninho, anota, vai marcando, vai direcionando. Isso é clareza. Não só fazer essas anotações de onde eu quero chegar, o que eu quero sentir ao longo dessa trajetória, desse processo, mas também o que eu quero construir dentro da clareza desse meu objetivo. Porque às vezes a gente sabe onde quer chegar. Às vezes a gente tem consciência do método, o processo. Mas eu não tenho uma força de o que eu quero construir. E quando eu trago essa estrutura para a minha vida, hoje, claro, eu consigo avaliar o quanto eu fui criando esse passo a passo para realizar os meus sonhos e acessar esse meu sucesso. Então, quando eu falo de fórmula mágica do sucesso individual, fórmula prática do sucesso individual, é porque eu também fui praticando tudo isso ao longo da minha vida até aqui. Definindo e resumindo clareza, que é um dos nossos pontos de hoje. Ter a consciência e também anotações de onde eu quero chegar, o que eu quero sentir durante o trajeto e o processo, e o que eu quero construir, o que eu quero ter, onde eu quero chegar lá no final desse processo. E dentro desse primeiro encontro, esse nosso início da jornada, ele se dá através de clareza e através de foco. E o que é foco? E por que eu estou trazendo isto? Porque a gente, primeiro, que a gente tem um pouco de dificuldade de olhar para o sucesso como algo que eu já tenho. Eu acho que não tenho. Mas eu também posso implementar a minha vida para outras fontes, outras formas, outras maneiras de ter sucesso. Mas para que eu consiga sentir, né? Sentir esse gostinho do sucesso, a gente está trazendo essa fórmula dividida em 3 passos. O passo 1, clareza e foco. O que é foco? Como eu olho, como eu percebo
E foco, um conceito bem fácil de percepção e fácil de uso. O que é mais importante é pensar o seguinte: foco não é fazer um monte de coisas. Foco é fazer melhor cada uma destas coisas. E mais, é às vezes soltar o excesso de coisas. Porque a gente, de novo, no nosso dia a dia, é rotina, é rede social, é filhos, família, coisas que precisam ser ajustadas, mudanças que precisam acontecer. Tá tudo girando aqui dentro, né? Desses nossos bilhões de funcionamentos de neurônios. Tá tudo trabalhando ao mesmo tempo. Então, como que eu consigo ter foco? Como eu consigo perceber o que eu tenho que soltar e o que eu tenho que reforçar para permanecer na minha vida com mais consciência? Então, elimina o excesso, para que tu consiga focar, para que tu olhe para aquele ponto, né? Para aquele alvo, e para que tu consiga realizar os teus sonhos, os teus planejamentos, a tua ideia de sucesso nesse momento. Libera o excesso. Não dá para fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. É sobre-humano, tá além da nossa capacidade. Então, por melhor que eu seja, por mais que eu possa fazer várias coisas ao mesmo tempo, algumas delas vão perdendo a excelência. E isso é foco. Foco é fazer com excelência. E como que eu consigo delimitar? Olhando lá para minha anotação de clareza. Lá na minha anotação de clareza vai estar até o tempo em que eu desejo realizar aquilo. Então, quando eu olho para essa anotação e eu percebo, por exemplo, que aquele plano ele é para uma semana, significa que eu tenho que focar mais nas atividades relacionadas a esse plano. Isso é uma fórmula. Isso é a ideia de trazer praticidade para o sucesso. Se eu tenho um plano de uma semana, eu preciso olhar mais para as coisas que estão aqui. Mas eu também vou ter planos paralelos de 90 dias, de um ano, uma viagem que é para daqui a 2 meses. Então, tudo aquilo que está ligado aos planos posteriores, eles vão entrar no foco principal quando eu estiver mais perto. Não quer dizer que eu vou abandonar aquilo. Significa que agora eu preciso olhar mais para isso que está aqui, mais pertinho, mais próximo. E aí é legal a gente ir implementando. Então, fazer um plano grande e ir botando essas urgências, necessidades e focos. E trazendo isso para cima. E quando eu falo de anotação, pode não ser só um papel. Eu gosto de papel, né? Eu ainda sou do papel. Então, eu tenho muita coisa em celular, blocos de nota, computador, mas a sensação que eu tenho é que quando eu ponho no papel funciona melhor para mim. E aí do papel, depois vai para lá. Então, cada um vai definir a maneira que fica mais confortável, né? E uma coisa importante também. Se não existe um pódio, né? Se não existe uma linha de chegada para o meu sucesso individual, que eu possa fazer cada uma dessas atividades. As mais focadas, as que podem vir um pouco depois, com mais tranquilidade. Dá tempo para que os teus planos funcionem. Dá tempo para que tu te sinta confortável dentro da execução deste planejamento que é tu mesmo que está fazendo. Olha para isso, para o teu processo, para o teu método, para o teu sistema, com leveza. O sucesso, ele é um lugar constante, mas ele só existe quando existe saúde, quando existe paz, quando existe reconhecimento, quando existe autoestima, quando existe felicidade. Então, não vai te impor um plano mirabolante com um monte de estratégias e atividades focadas e deixar todas as outras coisas para trás. Nós somos seres únicos, individuais. O nosso sucesso passa por essa individualidade. É importante respeitar, não se comparar, mas também é relevante que eu viva
todas as coisas da minha vida, que eu sinta o sabor de cada uma destas coisas. Porque senão, quando chega no final deste meu plano de uma semana, talvez eu tenha alcançado êxito, mas eu não tenha acessado o sucesso com ele. Porque foi tão difícil, porque foi tão cheio de cobranças, porque eu fui tão rígido comigo ao longo do processo, que quando aquilo chega, eu não consigo nem valorizar aquilo. Eu não consigo me divertir com aquilo, porque eu ainda estou carregando os pesos, os fardos, as dificuldades que eu trouxe para minha própria vida dentro do processo. E uma coisa importante também que eu quero salientar aqui é sobre contar com as outras pessoas dentro das nossas estratégias de sucesso. Às vezes a gente está tão fechado dentro dos nossos problemas, dentro das nossas questões, dentro das nossas dificuldades, que a gente vai esquecendo que pode contar com os amigos, contar com pessoas de confiança, contar com familiares. Então lembra disso, contar com apoio terapêutico, que também é muito importante, eu falo sempre sobre isso aqui, né? Algumas pessoas me crucificam um pouco quando eu digo que amigo não é terapeuta e que todo mundo tem que ter o seu terapeuta para levar para a relação de amigo, para a relação de família, só aquilo que tem que ser trocado lá. Então, olha também para apoio terapêutico, que é importante. É importante também, fazendo de novo, né, um resumo disso que a gente está falando, de clareza e foco, é importante, então, desenhar onde e como chegar. É importante evitar distrações, isso nos ajuda muito no foco. Porque às vezes a gente tem esse nosso plano de uma semana, coisas bem pontuais para realizar, mas aí a gente pega o nosso celularzinho mágico de todos os dias e fica lá, né, rodando vídeos, ou vai fazer outras coisas que vão tomando meu tempo, tirando a minha atenção. Então, evita a distração. Te dá um tempo, sim, de distração, eu acabei de falar que é importante, mas pensa o seguinte, nesse meu planejamento de uma semana, o que é necessário, para onde eu vou, o que eu quero sentir, onde eu vou chegar e qual é o tempo que eu vou empregar para que ele seja satisfatório, feliz e eficiente, né? Para que eu acesse lá essa minha linha curva do sucesso e possa sorver essa ideia de sucesso com felicidade. E também é legal a gente observar que clareza e foco evitam cansaço e frustração. Clareza e foco evitam cansaço e frustração. Então, se eu tô bem alinhado com o meu processo, eu não vou ter por que me frustrar, porque eu vou estar olhando para ele todo o tempo. E eu também posso definir, escolher o tempo que eu vou estar dedicado a isso aqui, e isso também evita que eu me canse. Porque eu vou ter mais tempo e vou ter tempo consciente, funcional, verdadeiro, para fazer várias das minhas outras coisas. Então, nesse nosso primeiro encontro, onde eu trago um pouquinho da fórmula prática do sucesso individual, hoje, quarta-feira, nós estamos falando de clareza e foco. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, trazer mais consciências de resiliência e autoconfiança. E lá na sexta, estratégia e ação. Os nossos encontros aqui são curtinhos, para a gente trocar um pouquinho mais de informações. Eu venho aqui como um mentor do sucesso convidar você para olhar para o teu sucesso. Para destruir essas crenças, esses pontos de vista do que é sucesso e mais do que isso. Convidar cada um de nós para construírem, como eu tenho construído o meu sucesso individual com essas fórmulas práticas. Aqui, né? Aqui nessa rede e em outras, eu tenho compartilhado mais vídeos. Sabotadores do sucesso, chaves para o sucesso, a transformação do fracasso em sucesso, tudo em série de lives. Para a gente bater papo, se divertir, um tempinho curto para expandir. E mais do que isso, para colocar em prática.
faz as tuas anotações, pega os teus materiais, pega o teu caderninho aí, onde tem todos os teus planos, todos os sonhos, tudo que tem que acontecer, onde tem o mapa da mina para o sucesso, né? Pega as tuas anotações, o que a gente tem trocado juntos aqui e pratica. O sucesso é uma estrada, o sucesso é uma jornada, o sucesso é constância, o sucesso é desenvolvimento, o tempo todo. Não é uma coisa que está lá. E aqui, quando eu falo de planos de desenvolvimento, não significa que ao final dessa uma semana, toda a minha estrutura de sucesso vai estar pronta. Não. Mas significa que eu vou ter, para mim, mais consciências, condições e até provas de que o sucesso existe, de que eu posso me motivar e me desenvolver para vencer qualquer coisa que eu me proponha a fazer. Isso é sucesso. E a gente vai falar sobre isso amanhã, quando a gente fala de resiliência, né? A possibilidade de vencer. Então, olha para estes teus planos e objetivos, delimita eles, cria eles, traz para um campo visual, através desses desenhos, através das ações que precisam acontecer. E lembra que clareza e foco são muito importantes. Eu preciso saber onde vou chegar. Eu tenho que perceber o que eu vou sentir no decorrer do caminho. E eu preciso saber o que eu vou ter no fim da jornada. Aí a motivação vem comigo. E isso é clareza. Ponto. Foco é evitar todas as distrações possíveis, é delimitar o que tem que acontecer antes e o que pode acontecer depois, para que a gente não se frustre e não gaste energia à toa, né? Não queime cartucho, vamos dizer assim. Então, aqui nesse nosso primeiro encontro, temos o início da nossa jornada, que é falar dessa fórmula prática. Amanhã, às 8 horas, a gente vai se encontrar aqui para conversar um pouquinho mais. E se tu tá curtindo esse material, essas lives, esses vídeos, o que a gente tem feito aqui, tem e-books também que a gente está disponibilizando para que você possa expandir sobre o teu sucesso. Se tu digitar aqui agora, durante a live, sucesso, tu vai receber o e-book lá de maio, que foi a nossa série de 10 lives, onde eu falei de 5 sabotadores do sucesso e 5 chaves do sucesso. Digita aqui só durante a nossa live, aqui no Instagram, sucesso, para tu receber esse material. E de novo, é com muita gratidão que eu tô por aqui, conversando, falando, abrindo também um pouco das minhas experiências sobre como eu posso construir, acessar e usufruir do meu sucesso. E ao longo desses 10 anos, trabalhando com processos complementares, saúde holística, psicanálise, eu venho compartilhar um pouquinho aqui das minhas jornadas, experiências, estudos e aprendizados. Um beijo, gente. Gratidão pela oportunidade de hoje. A gente vai se encontrando. Tem mais vídeos por aí. Curte, aproveita, compartilha. E um último convite. Se tu tá percebendo que tem desventuras, desajustes, traumas, dores, tristezas, eu te convido a vir comigo para uma mentoria onde eu estabeleço contigo o que é o teu sucesso. E de mãos dadas a gente vai caminhando para encontrar o teu sucesso individual, que é só teu, que é o teu formato, que vai responder às tuas dores e que vai te convidar para sair desses lugares onde tu ainda percebe que não acessou o teu sucesso. Uma vida plena, próspera, abundante, saudável, com sonhos, com planos, com metas e com motivação para mudar completamente a história de vida da tua vida. E não só da tua vida, porque quando tu muda, tudo muda também ao teu redor. Então, uma mulher, né, consciente, forte, plena do seu sucesso, ela muda tudo. Tudo, tudo, tudo. E de uma certa forma foi isso que eu fiz na minha vida.
Eu também saí de lugares de trauma, lugares de dor, lugares de tristeza, sensações de fracasso, sensações de não reconhecimento, de impossibilidade. Mas eu fui construindo, fui criando uma trajetória, fui revivendo jornadas, mudando propósitos. E hoje eu posso dizer que eu tô fluindo no meu sucesso individual. E esse é o meu convite, para que tu possa também acessar e fluir dentro do teu sucesso individual, que já está aí. É só juntos nós lapidarmos estes processos. Gratidão, gente. Até amanhã, onde a gente vai falar de autoconfiança e resiliência. E eu desejo uma quarta-feira cheia de luz, cheia de paz. E que tu te encontre cada vez mais contigo, com essa essência verdadeira e grandiosa que já está aí dentro. Vamos lapidar isso aí. Vem comigo para a mentoria, que vai ser um prazer. Beijo, gente. Até amanhã. Bom dia. Tchau, tchau.